Legitimidade é autoridade reconhecida, o direito de estar em um lugar, cumprir um papel ou assumir uma identidade. Muitos vivem buscando a aprovação das pessoas, das instituições ou da sociedade para se sentirem válidos, mas a verdadeira legitimidade vem de Deus, e um exemplo disso foi Davi, que foi ungido rei de Israel, mesmo quando ainda era um jovem pastor, rejeitado pelos seus irmãos. Confessar e receber a Cristo como Senhor e Salvador é o único caminho para sermos legitimamente filhos de Deus, e eu afirmo isso baseado na palavra de Deus que está em João, do capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa legitimidade não é conquistada por esforço humano, mas pela graça de Deus, e nos faz entender que a nossa verdadeira identidade não está no que o mundo diz, mas naquilo que Deus declara sobre nós. E, portanto, nós não precisamos da permissão da sociedade para viver o chamado e o propósito que Deus tem para nós. Podemos servir, liderar, amar, pregar, orar, tudo isso com autoridade legítima, porque Deus nos deu essa autorização. E o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta, escrita aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Somos o que somos pela graça de Deus. Porém, o mundo atual vê a aparência, supervaloriza a fama e tem as suas atenções voltadas muito mais para o ter do que para o ser. Mas Deus vê o seu coração e Ele muitas vezes valida, legitima pessoas que são desprezadas pela nossa sociedade. Nem sempre os legítimos são os mais populares, mas sim os mais fiéis. E é perfeitamente possível ser aplaudido pela sociedade, mas ter o seu comportamento rejeitado por Deus. Porém, o contrário também acontece. Muitos são ignorados pelos homens, mas são aprovados por Deus. Não viva tentando provar o seu valor para os outros. Seja fiel ao seu chamado, porque a sua real identidade está em Cristo. Seja ousado em fazer o que Deus lhe mandou fazer, porque a quem Ele chamou, Ele também legitimou, justificou e glorificou. Os que já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador são chamados filhos de Deus. E quando isso acontece, são selados com o Espírito Santo da promessa. E esse bendito selo garante que você chegará ao seu destino, o céu, como acontece nas correspondências que nós enviamos para alguém após pagarmos por esse serviço. A nossa passagem de volta para o local de onde viemos foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, e, portanto, nada poderá nos impedir de cumprir esse desígnio de Deus. Agora temos uma identidade que é espiritual e que tem muito mais validade do que um CPF ou um RG. Somos espíritos criados por Deus para o louvor da sua glória. Tome posse dessa verdade, dessa legitimidade que vem de Deus. Você é legítimo em Cristo. Não busque a validação do mundo. Viva com autoridade, ousadia e fidelidade ao chamado de Deus para você. E tenha a mais feliz semana da sua vida. Assim será, em nome e para a glória daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua própria vontade, o nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz.